irmãs, queridos irmãos, mais uma vez, que alegria podermos contribuir aqui com as doutrinárias online do nosso Núcleo Clara de Assis. E hoje eu trago para vocês um tema a propósito de uma reunião que tivemos do nosso Núcleo de Estudos Pietro Baldi, de Feira de Santana, que está aqui no Jesus de Nazaré. Esse núcleo ele foi criado lá nos anos 80, como já narramos aqui outras vezes, por Laurites, Noêmia, seu Genário Brasil e Elizabeth. E posteriormente esse núcleo funcionou lá na casa de Noêmia, ali próximo à Avenida Túlio Vargas, e depois foi desativado e Laurites achou por bem repassar com toda a documentação para que ficasse aqui no Jesus de Nazaré. Então, desde 2004 que esse núcleo está aqui conosco. E agora, com as doutrinárias, ou melhor dizendo, com as reuniões online, nós tivemos ontem a alegria de ouvirmos nosso querido irmão Josebel Maia, trazendo um tema, gerou discussão, tivemos assim um momento de grande aprendizado com a grande síntese, ali por volta dos capítulos 51 e 52. E lá, a uma certa altura, quando estudávamos a questão da origem do psiquismo, a criação, enfim, nós nos deparamos com a expressão maravilhosa que é o tema da nossa fala de hoje. Que tema é esse? O absurdo biológico do altruísmo. Então, nós já tivemos aqui outras oportunidades, já conversamos aqui com vocês e outros companheiros nossos, companheiras nossas também já trouxeram temas que vão tocar nesse assunto, mas hoje nós vamos trazer com uma anotação, digamos assim, de subtema. Voltamos aí então ao slide. O absurdo biológico do altruísmo, com comentários sobre a caridade e o paradoxo do samaritano, com base no que nós vimos ontem nos estudos da grande síntese de Pietro Baldi, lá no nosso querido Núcleo de Estudos Pietro Baldi de Feira de Santana. Que alegria, hein? Então vamos lá para essa nossa viagem em torno dessa grande parábola, que eu particularmente tenho um carinho muito especial, porque eu considero a parábola das parábolas dos evangelhos, que está unicamente no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 10, versículos 30 a 37, que é a parábola do bom samaritano. Essa parábola, ela trata da caridade, da compaixão pelo próximo de forma incondicional, sem julgamentos, fazer pelo próximo tudo o que pudermos fazer. E da forma que a parábola é colocada, podemos dizer até assim, né, que está até para além daquilo que é esperado de um ser humano, porque nós somos muito egoístas, nós temos as nossas travas, nós temos, como se fala muito aqui na Bahia, né, os nossos ranços, as nossas divergências, que nada constrói, sabemos muito bem disso, mas que ainda insistimos em manter. Pois bem, esse samaritano ele rompe com tudo isso, com todo tipo de barreira de um ser humano ainda preso nos dois biótipos mais atrasados, que são o forte e o astuto, e ele vai para um lugar completamente diferente, que é o do ser humano justo, compassivo, um ser humano honesto, um ser humano digno, um ser humano de compaixão, um ser humano de fraternidade. Em síntese, um ser humano de amor total, incondicional ao próximo. Então vamos ver a situação dessa parábola. Então a primeira pergunta, quando Jesus contou a parábola do bom samaritano? Então, para que fique bem claro aqui para nós, essa parábola ela foi contada num contexto em que Jesus está ali tendo um diálogo com o doutor da lei, que é, digamos, um estudioso, uma autoridade dentro das Escrituras e especificamente do Antigo Testamento, da Torá. Então ele faz parte de toda uma hierarquia sacerdotal do judaísmo da época de Jesus, da Palestina do século I. Então ele pergunta a ele o que deveria fazer, ele pergunta a Jesus, né, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna. Então ele não faz essa pergunta, obviamente, porque ele é ignorante, porque ele está querendo aprender, porque ele está preocupado. Não, ele está fazendo essa pergunta porque ele quer testar Jesus. Ele está no espaço público, ali no templo, tem muita gente ao redor, vendo ali aquele debate. Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, como está descrito por Lucas, e aí ele levanta essa questão para testar, colocar Jesus em risco e ali, quem sabe naquele momento mesmo, prender Jesus.
E Jesus reage à pergunta com uma outra pergunta, que está aqui no nosso destaque. O que é que está escrito na lei? Está lá em Lucas 10, 26. E aí Jesus está dizendo o seguinte: eu não estou trazendo aqui para você uma coisa nova. O que é que você lê na lei? Você não é doutor da lei? Você não é o magnata, o maioral do Antigo Testamento? Então o que é que a lei de Moisés fala sobre isso? Então, na verdade, Jesus está dizendo o que está na base da lei de Deus que você estuda, doutor da lei. E aí ele traz as orientações de Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 5, e do Levítico 19, versículos 18. Então, resumindo, ele traz a seguinte recomendação conforme esses dois livros da Torá. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus diz ao doutor da lei: você respondeu corretamente. Essa imagem aqui figurada é exatamente para poder trazer esse momento de debate entre os dois, não é? Então, você falando isso, você está reconhecendo isso, vá, pratique isso e você terá a vida eterna. Então, a resposta de Jesus, nós já debatemos isso aqui em outras oportunidades, já vimos aqui outros companheiros e companheiras falando sobre isso, é uma resposta em cima da lei de Deus, que é a lei boa, justa, como foi falado ontem no lançamento do livro A Lei de Deus, como foi trazido para nós assim de uma forma belíssima, essa questão de uma lei boa, justa, uma lei maravilhosa, uma lei que é santa, que é a obediência perfeita nossa aos ditames sagrados, aos ditames santos, melhor dizendo, que Deus deixa aí para nós. Então, quando você chega lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, Kardec nos orienta. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos. É de todos os tempos e de todos os países essa lei e tem, por isso mesmo, um caráter divino. Então, a lei promana de Deus. Também encontramos em Paulo aos Romanos 7,12. É assim, a lei é santa e o mandamento é santo, é justo, é bom. E Paulo ainda ensina aos Gálatas 3,12, ora, a lei não é da fé, então a lei não é ligada somente a um contexto exclusivo de fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela virá. E Pietro Baldi, na lei de Deus, nos ensina, então o homem mais consciente perceberá a grande realidade que é Deus e finalmente, para o seu bem, se colocará obediente na ordem da lei. Já trouxemos isso aqui, vamos repetir porque é importante. E mais uma vez, repetimos, mas nós somos rebeldes, insubmissos. Da mesma forma que o doutor da lei. Hoje é muito fácil para a gente julgar, né? Dizer, esse doutor da lei desafiando Jesus, se nós fôssemos ele, teríamos feito a mesma coisa. O desafio, o escárnio, a tentativa de colocar ele numa situação de constrangimento público. Nós não somos fáceis, nós não somos fáceis. Mas o doutor da lei, ao invés de reconhecer aquela sua condição e a sua incapacidade diante do que estava sendo ali falado por Jesus, ele lança uma outra pergunta. E uma pergunta que ele tenta ali também se justificar. Então ele vai colocar Jesus mais uma vez em situação de constrangimento. E aí lá em Lucas 10, 29, e quem é o meu próximo? E com essa pergunta, ele mostra que ele não compreende bem a lei de Deus. Ele não compreende bem o que é que o Levítico, o Deuteronômio, o que é que os 10 mandamentos falavam a respeito deste próximo. Porque isso não era claro para ele. O próximo seria quem? Os meus filhos? Os meus parentes consanguíneos? Aqueles dos laços de sangue? Quem seria o meu próximo? O meu vizinho que também professa a mesma religião que eu? Nos tempos atuais, que torce pelo mesmo time que eu, que vota no mesmo candidato que eu, que defende as mesmas bandeiras ideológicas que eu. E aí Jesus dá uma lição que vai derrubar com tudo isso. O seu próximo é o seu irmão, é aquele que está com você em todo esse processo de caminhada, de evolução. E aqui essa imagem diz tudo. Então aqui nós estamos vendo o homem sendo socorrido por um estranho, por alguém que inclusive para ele era tido até como que?
tido para ele como um indivíduo sem valor, como um indivíduo que não tinha pedigree, um indivíduo que não tinha um passado de luz e de glórias, como ele, naturalmente, um judeu tinha. Então, quem é esse homem? É um samaritano. Quem é esse homem tido como uma raça pouco qualificada? Então, meus irmãos, as imagens servem para trazer para nós o impacto do que o ensino nos conduz, nos revela. Para onde a nossa consciência está sendo conduzida. Para onde a nossa consciência está sendo elevada, dizendo assim, olhe para isso aqui. Preste atenção. As outras coisas não têm valor. Preste atenção nisso aqui. Tem um homem caído aqui na estrada. Quem é esse homem? É teu irmão. Então, saindo um pouco da figura e voltando agora aqui para a nossa fala, vamos ver o que Lucas nos ensina. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo, trata muito bem deste homem, e tudo que despenderes a mais eu te pagarei quando regressar. E aqui é que nós vemos esse absurdo biológico do altruísmo, como diz o Balde lá, ou melhor dizendo, como diz sua voz, através de Ubaldi na grande síntese. E aqui nós chegamos no paradoxo. Que paradoxo é esse? Prestem bem atenção. Um samaritano, que era visto como inimigo, impuro pelos judeus, foi o único ser, ele foi a única pessoa, ele foi o único que se prontificou a ajudar um judeu ferido, caído na estrada, arriscando tudo, arriscando suas mercadorias que estavam no burrinho, arriscando sua própria vida, arriscando a sua integridade, que aquilo ali podia ser uma armadilha do tipo, vou me fingir aqui que estou ferido para saquear, vou fingir aqui que estou ferido porque se passar alguém de má fama eu vou fazer o serviço sujo, porque samaritano bom é samaritano morto. A mente humana é perversa, a mente humana abriga maldades. Mas o samaritano não se deixou levar por nada, por nenhum desses pensamentos. Ele que era o improvável, diante de um levita, diante de um sacerdote, diante de um magistral do templo, daquele que era eleito, salvo. Quem era o samaritano? Tido por eles como impuros, imprestáveis, desprezíveis? Esse foi o único ser, a única pessoa que arriscou tudo, enquanto as autoridades religiosas, sacerdote e levita, o ignoraram. O sacerdote e o levita não viram que ali estava um ser humano. E aí vem o paradoxo, a pergunta, como o Balde diz, do absurdo biológico do altruísmo. Por que arriscar a vida por um inimigo que já está às portas da morte? Por que se doar para alguém que já está praticamente morto, que lhe despreza e que, acima de tudo, você não tem nada a ganhar com aquilo, tem sim a perder. Você não tem nada a ganhar, você não espera recompensa, você ainda vai botar ele no seu carro, no seu burro, na sua montaria, levar uma hospedaria, pagar, só gerou despesa, só gerou problema, atrasou sua viagem. E aí? Por que isso? Irmãos e irmãs, aí é onde nós nos deparamos com os absurdos que o altruísmo, que o evangelho nos conclama. E aí vamos para a grande questão, o que diz a ciência sobre isso? A ciência vem com os argumentos da genética, do gene egoísta, dos genes do altruísmo, que nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. Antes, peço a atenção de vocês para um trabalho produzido pela professora Lencastre, da Universidade Fernando Pessoa, em 2013. Lá no seu artigo,
Ela vai evocar temas da ecologia comportamental e da sociobiologia, principalmente a de Edward Wilson, que escreveu o famoso livro, né, Sociobiologia, tratando de insetos sociais, comportamento e tal. E aí ela vai mostrar esse dilema que existe, principalmente, vamos trazer para o nosso campo, né, dos mamíferos, esse dilema do altruísmo e do egoísmo. Então, a questão da cooperação, que foi estudada em algum aspecto também por Lynn Margulis, ocorre entre animais aparentados. Isso já é visível, os estudos zoológicos já mostram. Animais que são parentes, eles têm comportamentos altruístas. Eles, ali no mesmo bando aparentados, eles dividem, eles colaboram, eles ajudam, eles cooperam entre si. Inclusive, existe até questões em que existem sacrifícios de animais em favor de todo bando, em favor de todo grupo. Então, isso já tem sido observado. E mesmo assim, esse comportamento é muito bem caracterizado, principalmente dos anos 70 para cá, os estudos de ecologia comportamental e da própria sociobiologia, abala de certa forma algumas teorias darwinianas que tratam muito da questão da competição, que a evolução aconteceu por uma competição egoísta, busca por vantagens, principalmente em termos de conquista de alimentos, conquistas sexuais, também conquistas por territórios, mas isso mostra que nós não viemos somente de uma luta fria, sangrenta, de competição, de acirramento entre determinados elementos, determinados grupos, por condição de território, por alimentos e disputa por fêmeas, por exemplo, que poderia, nesse caso, dar uma supremacia a determinados elementos daquele bando. Então, o altruísmo ou a cooperação dentro dos grupos animais, eles mostram que isso vem dentro de um contexto evolucionário, dentro do contexto das ciências biológicas, que é muito importante. E aí surge a pergunta para os pesquisadores, que eu dou esse destaque aqui para vocês. Como pode ser evolutivamente adaptativo sacrificar-se em favor de outros e, assim, correr o risco de condenar o seu próprio potencial reprodutivo e a sua própria vida? Isso não é compreendido cientificamente. Como é que cientificamente existem comportamentos de colaboração, de cooperação, quando você põe a sua vida em risco e põe em risco até mesmo a sua capacidade de se reproduzir, a sua vida? Não é compreendido. Os estudos continuam, os avanços, volta e meia está sempre saindo artigos, materiais sobre isso, e eu queria apenas ilustrar aqui para você, muitas vezes até para você entender esse contexto, e aqui eu trago um exemplo bem interessante, que são morcegos vampiros, né? É uma figura que às vezes não é muito agradável, mas vamos entender, o morcego é um ser da natureza, faz parte aí do nosso contexto evolucionista, biológico, criaturinha de Deus, assim, nosso irmãozinho mesmo, que a gente aprendeu por questões culturais a repudiar, a ter medo, apesar de que esses morcegos vampiros raramente atacam humanos, eles atacam mais animais de grande porte, geralmente em fazendas, como cavalos, o gado, raramente atacam aves, né, galinhas e tal, mas seres humanos são pouquíssimos os casos, assim, muito esporádicos de ataques de morcegos vampiros. Mas o que chama atenção no caso desses morcegos? É que eles têm um altruísmo recíproco entre eles. Eu vou tratar aqui em linhas muito gerais, porque eu não vou detalhar isso aqui, mesmo porque não é uma aula de biologia, né? Então, o que mostra? Que os morcegos, quando eles saem à noite para se alimentar, isso é ciclos de 3 dias, eles não se alimentam de sangue todos os dias, muitos deles, eles vêm bastante alimentados para a caverna, para o abrigo, para o local. E às vezes tem outros morcegos que estão ainda em jejum, morcegos que ainda não se alimentaram, seja por debilidade física, algum problema, enfim, ainda estão ali. E aí eles permitem que esses morcegos possam lamber o sangue que ficou no seu corpo. Então eles se alimentaram ali, por exemplo, do sangue do cavalo, voltam para o local e ali tem um morcego que ainda não se alimentou e é como se o morceguinho que está em jejum falasse: eu podia pelo menos lamber o sanguezinho que está no seu corpo? Ah, sim, por que não? Pode sim. E aí o outro morcego lambe.
Existem casos até documentados pela ciência que certos morcegos, com o passar do tempo, eles ali criando esse vínculo, eles até regurgitam sangue e o outro morcego que estava em jejum vai lá e bebe o sangue. Então isso mostra o quê? Cooperação. Nós vemos muito isso entre insetos, né? Formigas que se ajudam a carregar folhas, entre abelhas, a gente observa isso. Mas nós trouxemos o exemplo do morcego porque ele é mamífero, está mais perto da gente em termos evolucionistas. Então, esses estudos têm ajudado a entender o nosso comportamento enquanto humanos. Claro que nós não somos morcegos, podemos dizer que nós não somos morceguinho, né, de asa, vampirinho, mas nós temos alguns aspectos vampirescos em nossas vidas, né? Estamos vendo aí os noticiários terríveis, enfim, mas vamos adiante. Então, existe um comportamento altruísta entre os animais, comportamento de colaboração entre os animais, mesmo quando não há um benefício. Então, qual é o benefício de um animal ter se alimentado bem, veio para o abrigo, tem um outro lá que está em jejum, porque está debilitado, ele regurgitar. Então, a ciência induz, vai ver que eles têm ali obrigações recíprocas. Muitas vezes eles assim, olha, se alimente porque de alguma forma você poderá guardar aqui o nosso bando. Você não saiu para se alimentar, eu estou trazendo alimento, mas você fica aí de vigia. Se aparecer alguma coisa, você avisa para a gente, para poder a gente escapar e não sermos vítimas. Ou até mesmo, vamos apertar esse nosso vínculo através dessa nossa convivência aqui. Mas tudo isso são estudos, são teorias e isso são utilizados também para entender o nosso comportamento humano. E isso foi inclusive utilizado na economia, na teoria dos jogos também, que valeu o prêmio Nobel. E nós sabemos que essa questão da competição e da colaboração é muito importante. E aqui nós vemos esse outro slide, né, que é bem importante para nós, mostrando uma cena muito nossa, muito brasileira, que é a questão de dois jogadores, times rivais abraçados. Então vamos nos ater somente à questão da emotividade do quadro, sem identificar quem são as pessoas, que o propósito não é esse. Então, há comportamentos altruístas entre humanos, mesmo quando não há benefícios imediatos. Então existem pessoas, uma grande enchente, uma calamidade. Tem uma pessoa lá de um outro estado, longe aqui, do estado da Bahia, que está fazendo uma campanha, que está com uma doença. A gente vai lá e colabora, a gente nem sabe quem é a pessoa, nunca vai encontrar com a pessoa. A gente vai lá, vou dar uma ajuda aqui que é importante. Então existem comportamentos altruístas entre nós, sim. Existem redes que são criadas de solidariedade para ajudar pessoas que a gente nem conhece, nem sabemos quem são. Da mesma forma que nós vamos criar redes também de simpatias, de amizades, né, como nós vimos recentemente, a atriz, né, a velhinha, né, muito interessante, a Tânia Maria, né, que suscitou aí grande simpatia do público brasileiro no filme, né, O Agente Secreto. Então, gerou aquela onda de amorosidade, de simpatia, que velhinha interessante, tão simples, tão maravilhosa, sem nenhum, digamos, benefício para quem está curtindo as postagens dela, para quem gosta dela, mas simplesmente por essa rede de simpatias, de amizades, de emotividades. Que isso é entendido também como uma capacidade nossa de nos emocionarmos, mas isso é uma forma irracional. Tem uma irracionalidade aí, que nós colocamos aqui até entre aspas, essa irracionalidade emocional, de fazer um sacrifício pelo outro, de ajudar um outro sem benefício imediato ou nenhum, ou de termos uma amizade, nutrirmos um sentimento de amorosidade por outro que não sabemos nem se ele nos conhece ou que nem também nos conhece. Como explicar isso? Esse absurdo biológico do altruísmo. Então isso só tem uma explicação e fomos buscar lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Então nós pegamos aqui o de que precisa o espírito para ser salvo, e lá, após essa dissertação que Kardec faz lindamente, ele traz a parábola do bom samaritano extraída do Evangelho de Lucas. Então, do que nós já vimos da parábola até aqui, do que nós tratamos desta questão, deste altruísmo desinteressado, desta possibilidade até mesmo entre os morcegos de se ajudarem,
Qual é a lição que fica para nós? Trazendo para o contexto agora nosso, espírita, para nós que estamos buscando esse algo mais. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Está lá em Kardec, no capítulo 15 do Evangelho. Então, Kardec, inspirado em Jesus, inspirado nos ensinamentos de Jesus, trazendo toda essa ensinamento, toda essa racionalidade espiritual, toda essa inteligência espiritual, ele mostra que a caridade e a humildade são os espelhos daquilo que nós ainda estamos aqui presos na matéria, presos assim nessa mentalidade medíocre. Orgulho e egoísmo. E aqui nós temos essa coisa maravilhosa nos chamando caridade e humildade. Irmãos e irmãs, isso é para nós assim extremamente buliçoso interiormente. Meu Deus, eu tenho que fazer a caridade, eu tenho que ser mais humilde, mas como é isso? Como é que eu posso? Isso não é um personagem. A gente não pode fraudar. Nós estamos lidando aqui com Jesus, com algo de santo, sublime em nossas vidas. E nós temos que ser autênticos, até mesmo no exercício que fazemos. Muitas vezes diz assim, eu não sinto esse amor do samaritano, essa responsabilidade, esse senso de dever de ajudar o próximo. Mas eu faço como exercício. Isso é válido como exercício? Sim. E isso tem que ser feito. Porque não se estala os dedos e do dia para a noite, num passe de mágica, você vai sair do forte, do astuto e você vai para o justo. Num simples pilim-pim-pim, utilizando a linguagem aqui das reinações de Narizinho e do Cid do Pica-Pau Amarelo, num pó de pilim-pim-pim, você vai deixar de ser egoísta, vai deixar de ser orgulhoso e você vai passar a ser um bom samaritano. Nem eu, nem ninguém. Esse é um processo. Isso vai se forjando. Aquele samaritano, ele não foi naquele momento aquele ser. Ele já vinha com histórias. Ele já vem pensando, ele já vem refletindo, ele já vem vivenciando para chegar naquele momento e ter aquela consumação. Então, por exemplo, quando nós estamos estudando aqui no Jesus de Nazaré, o livro Paulo e Estevão, nos evangelhos, ou melhor dizendo, no livro dos Atos, quando você lê a conversão de Paulo, você tem a impressão que ali acontece tudo muito contínuo. É tudo muito uma coisinha atrás da outra. A gente, inclusive, está fazendo algumas recapitulações e estamos estudando as viagens, a primeira viagem de Paulo, e nós entendemos que aquela viagem levou 3 anos e meio. O que o livro dos Atos descreve, que você tem a impressão que é ele passando de uma cidade indo para outra, mesmo embaixo de toda rejeição, pedradas, surras e etc., mas aquilo acontece em 3 anos e meio. Então é um processo. Ele sai fundando igrejas. Ele tem que atravessar caminhos ali terríveis. Ele tem que passar por cidades que vão rejeitá-lo. Ele, Barnabé, passando por uma situação terrível. Mas todo um processo. A conversão dele levou pelo menos 6 anos. Ele vai passar ali 3 anos no deserto, depois mais anos, 3 anos ali em Damasco. Ele vai maturar para sair aquele homem que ainda não está pronto. Porque o verdadeiro Paulo vai surgir na primeira viagem ali com Barnabé. Então, é um processo. Mas por que é processual? Porque para se despir desses atavismos, dessa mentalidade antiga, o indivíduo tem que fazer isso com sinceridade, com honestidade. Não é como se diz a toque de caixa. Eu tenho que fazer porque senão eu vou para o inferno. Eu tenho que fazer porque eu entreguei minha alma a Jesus. Ah, porque isso, porque aquilo, porque eu fiz uma prática, eu fui na cachoeira, eu me melei todo de lama e agora eu renasci, sou uma nova pessoa. Práticas exteriores não resolvem o problema. Ponto final. Ou o indivíduo quer, ou o indivíduo se transforma, ou então vai continuar sempre sendo o fariseu. Vai continuar sempre sendo o levita. Vai continuar sempre sendo aqueles que olhavam Jesus só para criticar e não fazem nada. Então, irmãos e irmãs, ou a gente tem esse movimento
que começa hoje com milímetros, gotinhas, mas são gotinhas e milímetros sinceros, construídos, honrados, ali no testemunho. E se errar, como diz o balde, sobe 3 degraus e desce 2, mas desce 2 consciente. Eu estou descendo 2 porque eu não fiz a lição certa, então agora eu tenho que voltar e fazer a lição certa. Aí sim, aí você está forjando o verdadeiro caráter. Aí você está abandonando o forte, você está abandonando o astuto, o mentiroso, o preguiçoso, e dizendo: eu quero mudar, porque eu quero. Então, quando você faz a opção pelo Evangelho, como muitos fizeram no tempo de Jesus e vem fazendo ao longo desses 2000 anos, como eu creio sinceramente, nós aqui do Jesus de Nazaré, você que está aí me ouvindo, estamos fazendo esse esforço sincero, a gente fez a opção pelo Evangelho. E a gente também está consciente de que fazer essa mudança é esse processo lento, gradual, mas contínuo. Contínuo, sincero, ali com o olhar fixo em Jesus, lendo o Evangelho, caindo e levantando e seguindo. Então é esse o nosso propósito. Então, por isso que aos nossos olhos, que lemos o Evangelho, que estamos nos aproximando de uma outra linguagem, o altruísmo para nós não nos parece mais tão absurdo como aparece, por exemplo, aos olhos da ciência, com todo respeito aos olhos da sociedade comum. Não estou querendo dizer com isso que nós somos perfeitos, eleitos, você está me entendendo, você é adulto, você sabe do que é que eu estou falando. Estou falando aqui de pessoas adultas que têm erro, que têm falhas, mas que estão tentando. Então, para mim, por exemplo, não me parece absurdo quando eu vejo pessoas com gestos extraordinários, de altruísmo, de amor, de caridade, sem nenhum interesse. Gestos, inclusive, anônimos. Eu mesma já passei por isso. Já recebi muitas ajudas de pessoas sem nenhum interesse. Não podia retribuir, não tinha como. Mas vieram, ajudaram e ajudam sem nenhum problema, sem holofote, sem selfies, sem like, sem nada disso. Só porque não quero ajudar e pronto. E tchau, sumiram. Beleza. Isso é algo assim extraordinário. É lindo demais em nossas vidas. Mas isso tem que ser contínuo, isso tem que ser gradual, isso tem que ser persistente em nós, que estamos ali, sobe 3, desce 2, sobe 3, desce 2, mas sempre fica 1, sobe 3, desce 2, observe? Sobe 3, desce 2, fica 1. E esse 1 garantido. Então, nesse contexto aqui da parábola, o absurdo do altruísmo nos parece esse grande absurdo. Por quê? Porque vamos olhar agora os personagens. Os ladrões, aqueles que vieram, espoliaram, destruíram, tiraram praticamente a vida do homem. O homem que foi assaltado, o homem que foi violado até na sua dignidade de pessoa. O sacerdote que passou de largo. O levita que seguia as suas restrições e estava apressado por causa do culto. Chega o samaritano, o improvável, aquele que não esperávamos nada dele. E vem também o dono da hospedagem que aceita. Um estranho samaritano com um homem todo ensanguentado, com um homem ferido, e diz: cuide dele, está aqui o dinheiro. Poderia ser 2 comparsas, participaram de um crime. Um deles foi ferido pela polícia e agora ele chegou aqui para me dar esse problema. E se a polícia chegar aqui, o que é que eu vou dizer? O dono da hospedagem aceita, acata. Então, é quando nós chegamos aqui na mensagem do Evangelho, lá do capítulo 11, quando o Espírito Protetor diz: sim, meus filhos, é inútil querer o homem ávido de prazeres, iludir-se quanto ao seu destino terreno, pretendendo que lhe seja permitido ocupar-se apenas, e podemos dizer, egoisticamente, de sua felicidade. E aí vem a pergunta de Gênesis 4:9, quando nos diz: onde está o teu irmão? Que é aquela pergunta que reverbera em nossa mente, que é a pergunta que Deus fez a Caim: onde está o teu irmão, Caim? O que fizeste dele? Você só se ocupou com a sua felicidade, com seus afazeres, com a sua vida? Minha agenda é cheia, eu tenho muitas coisas para fazer, tenho muita coisa aqui, não posso cuidar de ninguém. Homem assaltado, misericórdia, passar até longe. Vou ligar aqui para a SAMU do meu celular, é o que eu posso fazer no momento. Nos tempos atuais, eu digo, é até uma grande coisa. Uma vez eu estava viajando, fazer uma viagem até de palestra, e uma estrada até um pouco assim, erma,
e tinha gado solto na estrada. E aí o motorista falou, olha que absurdo, meu Deus do céu, a estrada invadida, passar uma pessoa aqui, mais tarde vai ter problemas. E nós tentamos ligar para a Polícia Rodoviária Federal para notificar, para falarmos mais ou menos onde é que estava ali. E foi uma confusão, o policial não entendia, enfim, uma situação assim complicada naquele momento. Apenas um gesto, uma tentativa de fazer alguma coisa. E ainda assim encontramos algumas barreiras. Então, o que eu deveria ter feito? Vamos parar a viagem, vamos tanger o gado, vamos procurar o dono da fazenda. Isso aí seria um gesto que eu não tenho estrutura para fazer isso. Eu não tenho estrutura para fazer isso. Então, o máximo que eu pude fazer naquele momento, juntamente contando com a solidariedade ali do motorista, tentar ligar para a polícia para tentar avisar que tinha gado solto na estrada. Luta, viu, meus irmãos e irmãs? Nós bem sabemos o que é tentarmos fazer um pequeno movimento diferente nesse mundo de expiação e provas e aqui no antissistema. Então, vejamos aqui essas figuras. O homem que foi assaltado é uma figura anônima, sem nome, não se sabe sua ocupação, assim como também nós não sabemos quem era o samaritano, sabemos apenas a sua nacionalidade, era samaritano. O dono da hospedaria, não sabemos também quem é o seu nome, onde é que era essa hospedaria. Agora, o sacerdote e o levita, esse está bem caracterizado. E por isso que nós chamamos a atenção dessa parábola para nós espíritas. Porque Jesus coloca bem em evidência, não só porque foi um doutor da lei perguntando para ele, mas mostrando assim, o que é que vocês estão fazendo dentro dos seus templos? Só ritualizando, levantando mãos, dando glórias a Deus, fazendo preces que não acabam nunca, e vivendo uma vida ilusória, e do lado de fora, o mundo se acabando. Não estamos com isso desprezando as reuniões de oração, de cultos, de nada disso, porque inclusive vivo aqui na minha casa espírita e amo nossas reuniões, nosso povo aqui, nossa querida família Jesus de Nazaré que eu tanto amo. Mas não basta só isso. É preciso fazermos algo mais. Então, na narrativa, nós não sabemos nada sobre esse homem, nem a nacionalidade, nem sua condição, nem o seu objetivo, se ele estava ali em viagem, se era também um ladrão que foi abandonado pelo bando, deram uma surra nele, você está criando problema, vamos deixar você aqui. Não sabemos nada. Tudo que se sabe, tudo que foi dito é que ele foi cercado por ladrões e que deixaram ele quase morto. Agora, esses aqui nos interessam. Sacerdote e levita são mensageiros de altruísmo, ou deveriam ser. São mensageiros de fraternidade, ou pelo menos deveriam ser. São mensageiros de esperança. São mensageiros de socorro, são mensageiros da palavra de Deus. E o que fizeram? Ali naquele momento, o irmão caído era a própria igreja, como nós já vimos aqui, inspirado nos estudos que já fizemos de Paulo, a igreja como corpo de Cristo e cada um de nós fazendo parte. Aquele homem caído ali era quem? Era um irmão. Não é a biologia, o laço consanguíneo, a genética que vai definir a fraternidade. Então, por que esses nossos irmãos desconheceram? Eles que eram mensageiros da fraternidade, mensageiros do altruísmo. O que é que está escrito lá na Torá? O que é que está escrito? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, trazer para aquele próximo o bem que poderia ser feito e que não foi feito. Então, fica aqui essa lição muito profunda, que realmente incomoda. Então, não é possível que para algum espírita, para algum sacerdote, para algum levita, para algum padre, pastor, chefe terreiro, sei lá quem for, aquele que professa verdadeiramente uma religião, o altruísmo ainda ser considerado um absurdo. Fulano de tal fez e tal por fulano, não sei o que, meu Deus, que coisa mais absurda, como é que fez isso? Deu tudo. Isso não pode mais ser considerado absurdo. Isso é fazer realmente tudo que se pode. E o Balde vai viver isso, porque a obra dele é também uma obra autobiográfica. Quando ele faz a sua opção por Cristo, pelo Evangelho, e toma Francisco de Assis como se fosse, digamos, seu padrinho espiritual, aquela inspiração para a sua vida.
os votos pobreza, obediência, castidade. Então, logo de cara, ele vai ver o voto de pobreza. Ele que vinha numa família riquíssima, vinha numa família até com traços aristocráticos. O que é que ele vai fazer? Vou viver do meu salário de professor, como se fosse aqui, professor do Estado, governo do Estado da Bahia, numa escola humilde, simples, professor de inglês. Não é para dizer que foi professor universitário, que foi professor, não, professor do ensino fundamental, viver com aquele salário. E a sua parte da herança ele dividiu entre os colonos, os trabalhadores, as pessoas pobres, as pessoas da cidade onde ele foi morar, lá em Módica. Então ele foi viver o seu voto de pobreza, depois o seu voto de obediência ao Evangelho e o seu voto de castidade, os desejos, os anseios, o carro novo, a roupa nova, o paletó, o terno impecáveis, nada disso, uma vida simples. Até na sua alimentação ele era muito simples. Antes de dormir, aquele copo de leite, aquela alimentação bem suave. Então, essa foi a vida de quem trouxe para nós todo o manancial que ele trouxe nas suas 24 obras. Como ele diz, eu fiz da minha vida um laboratório, uma experiência de pobreza, obediência e castidade. Exatamente para poder escrever isso. E não ser aqui um hipócrita falando, faça isso, faça aquilo e sem fazer nada. Então, o sacerdote, o levita, sabiam o que é que devia ser feito. Eles conheciam desde Moisés. Moisés deixou bem claro isso lá, estava lá na Torá. Não era para eles terem esquecido. Mas eles preferiram o quê? Preferiram seguir o ritual. Preferiram o seu lugar, a sua arrogância de doutores, de chefes, a sua supremacia, como alguns vivem, como alguns se enchem, né? Infelizmente, ainda no meio espírita, ainda vemos, o palestrante vai chegar, meu Deus, o palestrante, o jantar do palestrante, aqui o lugar do palestrante, sei lá, tem palestrantes espíritas que vão requerer, eu preciso ficar num lugar recluso, em meditação, antes da palestra, para poder sintonizar. Meu Deus, não vai encontrar o povo. Não pega o microfone e diz, eu vim aqui para conversar com meus irmãos e com minhas irmãs. Eu não vim aqui para mostrar erudição, não vim aqui para mostrar que eu sou melhor. Eu sou vocês, eu sou um de vocês que levantou aí dessas cadeiras e veio aqui falar. Estudei, me preparei para anunciar o Evangelho. Vim anunciar Jesus, eu não vim falar de mim. Eu não preciso de carro com motorista para me trazer especial ali. Motorista que nem converse comigo para não me tirar da minha vibração super poderosa com as vibrações celestiais. O jantar do palestrante, o lugar para o palestrante ficar antes. Eu vejo muito isso em algumas casas espíritas. Irmãos que se preocupam, às vezes quando eu chego, Suzy, preparamos aqui um lugar para você ficar reclusa, para não ficar lá no meio do povo. Eu digo, o que é isso, minha filha? Eu quero ficar no meio do povo. Deixa eu ficar aqui no meio do povo conversando com as pessoas. E aí eu me dirijo às pessoas, ali fico conversando, quantos habitantes tem aqui na cidade? Quem é o padroeiro aqui da cidade? Como é que está a situação aqui? O prefeito daqui é bom? Até isso eu pergunto. Como é que vocês estão aqui? Para me inteirar, eu quero saber do meu povo, da minha gente, da cidade que eu estou indo. Porque ali são meus irmãos, são núcleos espíritas, células, em diferentes locais aqui do estado da Bahia. E aí eu crio laços, irmandade, fraternidade. Às vezes, antes da palestra, às vezes eu chego muito cedo, eu vou dar uma volta aqui na pracinha para conhecer a cidade. Olhar, que coisa maravilhosa, fico tão feliz. Olha ali os jardins, tem cidades que olha, a cidade é bem cuidada. Comento, às vezes, gostei da cidade de vocês, dei uma voltinha, que cidade é bem cuidada, não tem lixo nas ruas. Então isso é maravilhoso. Então por que essa supremacia? Deixou de fazer o essencial. E aí o altruísmo passa a ser um absurdo. O altruísmo, para uma mentalidade dessa, fazer um gesto de amor, de fraternidade, passa a ser um absurdo, claro. Então por que eu vou me arriscar? Pegar uma doença, pegar gente morta, Deus me livre. Coisa triste isso. Então isso mostra a nossa verdadeira natureza. Então sigamos aqui. Eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não seria suficiente para manter entre os homens uma ordem social de fazê-los felizes. Devia ter dito que a caridade é
impossível sem a fé. A caridade é impossível sem a fé. Com isso aqui, a gente já pode deduzir alguma coisa muito importante sobre a personalidade do levita e do sacerdote. Não tinham fé nenhuma em Deus, não. Fé em si mesmos, nas suas arrogâncias, nas suas solenidades, como diria Henrique Rodrigues, né? Toda mediocridade é solene. Então aquela arrogância, disso eles têm fé. Isso aqui eu tenho que manter, isso aqui eu tenho que segurar. Mas fé em Deus, de dizer ali tem meu irmão, ali tem um caído, não, isso aí eles não fazem. Isso aí está muito longe. Não, eu acho que a espiritualidade errou. Não, o espírito protetor aqui com essa mensagem, não. Falou uma coisa aqui que isso aqui não existe. Não, isso aqui não é possível. E aí continuamos com a mensagem. Podereis encontrar, é verdade, impulsos generosos, entre as pessoas sem religião. Impulso generoso, nós já vimos, né? Esse altruísmo inato acontece. Vimos até entre morcegos. Ora, por que nós não podemos ter esses impulsos? Vimos, os impulsos generosos, impulsos altruístas, os impulsos de bondade e compaixão acontecem entre nós. Mas, aí vem o mas. Essa caridade austera, que só pode ser exercida pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta, nada a não ser a fé poderá inspirá-la. Porque nada além dela, nada além da fé, nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz dessa vida. Vejam que informação, que ensinamento potente para as nossas vidas. Só pode ser exercida a verdadeira caridade pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta. Isso aí disse tudo. Então, o altruísmo, a bondade, a compaixão, a generosidade passam a fazer parte de nossas vidas sem constituir nenhum tipo de absurdo, sem constituir nenhum tipo de extraordinário. E nesse contexto, nós chegamos na questão de número 886 de O Livro dos Espíritos. Então, qual seria o verdadeiro sentido da palavra caridade? E aqui me permitam, qual seria o verdadeiro sentido da palavra altruísmo? Qual seria o verdadeiro sentido da palavra compaixão, da palavra bondade, da palavra generosidade? Aqui todas no contexto da caridade. Como entendia Jesus? E a resposta do Espírito é verdade. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Vejam o contexto amplo desse altruísmo. E aqui, irmãos, encerrando aqui a nossa fala, esse comentário de Allan Kardec, ainda nesse capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes, porque temos necessidade de indulgência, e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Irmãos, pelo amor de Deus, por favor, se até entre morcego, que inclusive eu trouxe aqui uma espécie bem complicada, um morcego vampiro, que se alimenta de sangue animal, vai para dentro da caverna, encontra um companheiro de bando que está ali em jejum, está doente, ou uma fêmea recém-parida, não teve forças para sair. E aí ele permite que lamba o sangue, e até mesmo ele regurgita parte do sangue que ele bebeu, para que aquele companheiro beba, criando ali um laço, um vínculo de amizade, que segundo a ciência, pode perdurar durante anos entre aqueles morcegos, sem nenhum interesse, sem nenhum propósito. A ciência deduz que pode ser que haja cooperação, proteção, etc., mas não temos ainda dados.
Se entre morcegos vamos nos ater ao ato dele ajudar o outro. Isso é possível. Por que que entre nós o altruísmo se constitui ainda num absurdo? É isso aqui. Então, a verdadeira caridade nos manda sermos com todos, com todos. O espírita não se interessa só pelos de seu grupo, pelos de sua família, pelos do seu centro, do seu grupo de estudos, do seu grupo, fazer uma reuniãozinha lá em casa só com o pessoal do nosso grupinho. Não, isso aí é panela. Isso aí é absurdo. Isso é que é o verdadeiro absurdo. A visão espírita é: quero todos. Minha casa é pequena, mas quem for eu acolho. Gostaria que todos fossem, mas Suzy, a sua casa, quem for vai ser bem recebido. A gente reparte o que tiver, a comida que tiver, o refrigerante que tiver, o suco que tiver. Todos, tem que ser para todos. Então o espírita não se preocupa só com o seu grupinho, com a sua biologia, com a sua genética, os laços de sangue. Aqueles que são do meu grupo, aqueles que são da minha ideologia. Não se preocupa também só com os pobres. Não se preocupa somente com os desvalidos. O espírita pensa em humanidade. Todos, ricos e pobres, negros e brancos, asiáticos, amarelos, LGBTs, quem for, quem vier, todos, não importa. Estou falando aqui de gente, de ser humano. O espírita pensa em todos e acolhe a todos. E com isso nós estaremos fazendo uma grande reviravolta mundial, inclusive científica, derrubando definitivamente a teoria darwiniana da competição, da briga, da luta, e derrubando ideias de que o altruísmo ele só acontece no sistema de cooperatividade do toma lá, dá cá. Eu dou para que me dês. Não. É esse altruísmo que vai se constituir no verdadeiro absurdo biológico, que é doar sem esperar nada em troca. Fazer o melhor por um desconhecido que nunca mais eu vou ver na minha vida. Pelo simples prazer, pela simples alegria de poder servir. De poder ser útil, de estar a serviço do meu semelhante, em quem eu vejo Jesus. E não é somente essa visão estreita que ainda insistimos em cultivar. Eu sei que ainda temos uma longa caminhada, eu também tenho, estou também aí junto com vocês, mas que possamos fazer esses exercícios cotidianos entre nós, de vivenciarmos essa ampla e verdadeira família universal e criarmos o absurdo do amor verdadeiro entre todos nós. E é com essas palavras que eu me despeço aqui de vocês e oportunamente retorno aqui no Núcleo de Produção Audiovisual Clara de Assis, trazendo mais algumas mensagens que a espiritualidade derrama, joga sobre todos nós. Gratidão aí pela sua companhia e até a próxima.